Então, cumprimentando todos os colegas, a Alice, os demais orientadores, o Saulo, a Carol aqui do lado, principalmente a professora Maria Paula, né? Então, que marcou bastante, porque afinal de contas a gente vai ver ali no livro, tanto no meu livro como no livro meu e da Carol, essa ideia de direito administrativo como direito das políticas públicas, ou seja, está bem conectado ali com a primeira parte do pensamento da professora, também a ligação entre políticas públicas e direitos fundamentais. Tudo isso vai estar presente na fala agora, fora que o nosso mestrado, né, Carol? Nosso mestrado é demandas sociais e políticas públicas. Essa é a orientação do mestrado da Universidade de Santa Cruz do Sul. Então, a gente está estudando políticas públicas há tempo, então é óbvio que a professora ela já nos marca há muito. Bom, pessoal, e aqui a ideia é reconhecemos as limitações do direito, reconhecemos a necessidade de pensar o direito relacionado com outras ciências ou outras abordagens, mas também o direito tem algo a contribuir. Então, vamos ver as possibilidades do direito. E até vou fazer um elogio, digamos, não da completude da dogmática, mas de que seria útil alguma dogmática para o direito. Tá bem? Então, efetivamente, eu não estou dizendo que isso vai ser a solução, mas que seria realmente útil alguma dogmática. Por quê, pessoal? Porque todo o problema das políticas públicas, na verdade, todo o problema está relacionado com decidir. Bom, eu vou ter que decidir todos os dias, as organizações vão ter que decidir, os agentes públicos, os servidores terão de decidir. Mas nós precisamos ter estímulos para a decisão. Então, se o Saulo pedir lá assim, Jair, pega uma água, eu não vou pegar água lá para ele. Não, até pegaria por amizade, tá? Mas, em princípio, eu não vou pegar. Mas o Luhmann diz, olha, uma decisão pode ser estimulada por 4 elementos. Ou o amor, não seria o amor aqui, né? O móvel da coisa, né? Ou pelo poder, ou pelo dinheiro, ou pelo direito. Então, o direito é uma forma de coordenar ações. E coordenando uma ação uma na outra, você consegue formar estruturas artificiais. Numa sociedade do tipo anárquica, nós vamos ter pequenos serviços. Serviço de pintura, reparo de alguma coisa, reparo de uma casa. Agora, grandes estruturas administrativas só são possíveis através do direito, porque o direito permite a modelagem, o direito permite a repetição, o direito permite a decisão a partir da norma. Então, vocês imaginem que tem lá o servidor do INSS, o servidor do INSS, através de normas padronizadas, ele vai ou deferir ou vai indeferir 10 aposentadorias por dia, usando lá os critérios. Afinal de contas, a pessoa tem 65 anos, tem 25 anos de contribuição, então, através da norma, eu consigo decidir. E eu consigo decidir ligando uma decisão na outra e formando estruturas complexas. E, precisamente, essa é a política pública. Agora, claro, o que tem a ver a política pública, né? Carol é uma ótima oradora, então, além dela ter me ferrado no sentido de que eu não sou tão bom orador como ela, além do meu slide ser feio, ela também deixou para mim essa parte de caracterizar como jurídico, né? Também que a gente não tinha combinado isso, né? Mas, enfim. Então, veja, direito é decidir, direito é formar estruturas artificiais, a gente consegue formar modelos, esses modelos, então, têm a ver com a possibilidade de você ligar a conduta do servidor com esses modelos, e aí, portanto, pessoal, a gente vai precisar, sim, ter livros sobre direito, a gente vai precisar, sim, ter uma descrição jurídica sobre o que, afinal de contas, significam essas decisões. É o que diz o Tércio Sampaio, né? Eles veem assim, qual que é a função social da dogmática? A função social da dogmática é preparar decisões. Então, nós vamos precisar ter uma certa dogmática sobre políticas públicas. Por quê? Porque nós vamos ter pessoas fazendo pareceres sobre a estrutura das políticas públicas, nós vamos ter projeto de lei sobre políticas públicas, nós vamos ter o juiz, nós vamos ter o promotor. Então, é necessário que sim, que exista alguma, e que isso não esgota o problema das políticas públicas, com certeza, mas alguma dogmática da política pública e uma dogmática inspirada, obviamente, por uma abordagem de direitos e políticas públicas, ok? Não pode ser uma dogmática isolada. Então, alguma dogmática vai sim ser necessária para que nós possamos manejar bem as políticas públicas. Bom, então o centro é a decisão, né, pessoal? Então, que tipo de decisão conforma as políticas públicas? De novo, usando Luhmann, né? A política pública ela é precisamente política, ou seja, decisões vinculantes para toda uma coletividade. Que tipo de coletividade? Pode ser, por exemplo, uma coletividade municipal, estadual, federal, tá? São decisões, então, políticas, aquelas que vinculam toda a coletividade. Mas, sob a ótica do direito, a política pública se expressa através de normas. Sobre a ótica do direito. Vocês vão dizer assim, não, professor, a política pública é muito mais do que isso. Mas veja bem a minha frase.
Sobre a ótica do direito, a expressão da política pública é norma, ou seja, é ato legislativo, é ato administrativo. Bom, e aí trazendo, então, as contribuições da professora, como é que a gente vai tentar caracterizar a juridicidade, né, das políticas públicas? Lembrando, pessoal, que a política pública ela vai surgir nos anos 50, esse termo é um termo que vem da ciência política, ela não é um termo que surge dentro do direito administrativo. O professor escreve muito bem isso, a gente vai ter que fazer as adaptações. Nós estávamos comentando ontem sobre um doutrinador muito famoso de direito administrativo, que a gente não vai poder dar o nome, mas o livro do cara é um ajuntado de pareceres. Ou seja, o livro de direito administrativo dele não é algo voltado para as políticas públicas, sendo que esse deveria ser o centro das nossas preocupações administrativas. Mas por quê, pessoal? Porque no fórum, sempre o problema foi o ato administrativo. Anula a licitação, faz ali a correção do edital do concurso, anula a sanção, mas num determinado momento nós começamos a ter a preocupação com a efetividade dos direitos fundamentais, num determinado momento nós começamos a ter juristas preocupados com o direito, e a professora é o exemplo maior, né? Com o direito e políticas públicas, num determinado momento nós começamos a ter mais do que aquela meramente atuação de resolver algumas prestações de políticas públicas. Não, as políticas públicas como um todo passaram a ser objeto de controle judicial. Então, e finalmente temos as emendas constitucionais. Desde os anos 70, pessoal, nós temos normas do tipo política pública ambiental, política pública de trânsito, é algo também que faz parte do nosso vocabulário jurídico. A ideia é que, como nós temos, então, normas que falam sobre isso, uma prática jurídica, nós temos uma preocupação dos doutrinadores, a política pública passa a ser uma categoria jurídica, sim, porque nós vamos ter um certo deslocamento da atividade do Estado. Qual que é a atividade do Estado? Para que serve o Estado? Podia ser até a projeção do poder de um rei na Idade Média, mas não. A justificação da atividade do Estado, do fenômeno estatal, é a realização de direitos fundamentais. E como que o Estado realiza direitos fundamentais? Através das políticas públicas, é isso que a professora disse. Logo, se nós somos juristas preocupados com o direito público, se nós somos constitucionalistas e administrativistas, nós temos que colocar no centro das nossas preocupações a política pública. O nosso livro de direito administrativo tem que começar assim, política pública. E aí o serviço público, o poder de polícia, que é as categorias que a gente já conhece lá, não sei se temos colegas da graduação aqui, mas enfim, aquelas categorias, todas elas têm que ser vistas à luz das políticas públicas. E aqui tem um conceitinho básico, ali um esquemazinho básico, que a gente tem que pensar as políticas públicas, pelo menos nesse, juridicamente falando, sem excluir as demais abordagens, óbvio, né? Então, nós vamos sempre pensar conectado com o direito fundamental. Por exemplo, política urbanística, direito à cidade. Política de saúde, direito à saúde. Política ambiental, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E assim sucessivamente. Bom, nós vamos ter uma atividade administrativa que vai realizar esses direitos fundamentais, baseadas numa regra de competência, ok? E aí nós estamos debatendo sobre federalismo. Qual que vai ser a organização política responsável por cada política pública? É algo que também a gente tem que pensar, né? Então, compete somente à União a política pública de proteção de dados, mas a política pública de saúde é a União, Estados e municípios ao mesmo tempo. A política pública de educação é, de novo, União, Estados e municípios ao mesmo tempo. Política de proteção ao trabalho, só União. A questão política urbanística, só município, porém aplicando normas da União. Então, essas são as chaves aí para o nosso pensamento jurídico sobre as políticas públicas. Bom, pessoal, aí o passo seguinte é um passo ousado que eu e a Carol demos, né? E que aí, né, fica lançado aí a crítica e tudo mais, né? Mas a ideia é que o ciclo das políticas públicas, para além dele ser um modelo de análise das políticas públicas, e totalmente criticável, né, por conta da ideia de que ele está acontecendo simultaneamente, totalmente criticável, porque talvez não seja bem essas as fases aí do ciclo, tá? Mas foi feita aqui uma escolha, foi retirada ali aquela fase de tomada de decisão, porque nós vamos ter decisão, evidentemente, em todas as fases do ciclo. E aí, então, a nossa ousadia, pessoal, é dizer que há um regime jurídico para cada fase do ciclo. Existe um direito específico do agendamento.
Existe um direito específico da formulação das políticas públicas. Existe um direito específico da implementação. Existe um direito específico da avaliação. Quando eu falo de direito específico, pessoal, são normas voltadas para a avaliação, normas voltadas para a implementação. E aí vocês vão dizer assim, professor, mas quando se pensou ali Tribunal de Contas quando se pensou Tribunal de Contas dentro do marco ali da Constituição, não se falava tanto em políticas públicas e tudo mais. Aí a Carol falou em narrativas. Não há nenhum problema em você pegar um elemento que originariamente não foi pensado dentro das políticas públicas e conectá-lo com as políticas públicas. Por exemplo, o poder de polícia é um instrumento poderoso para as políticas públicas. Serviço público, sabemos lá que tem 200 anos. Não se falava em políticas públicas nessa época. Então, não há nenhum problema em nós utilizarmos institutos que aparentemente não nasceram com as políticas públicas e colocá-los dentro de uma narrativa coerente com as políticas públicas. Então, política pública vai ser aquele conjunto de decisões, né, que tem uma função política, ou seja, a função de gerar decisões vinculantes para toda a coletividade, mas que se expressam na forma de normas. E que aí elas têm essa questão de estarem conectados com uma organização política que vai decidir, utilizando os meios do direito e do poder. Mas o que política pública tem a ver com agendamento, tá? Veja, o direito protege a esfera pública. Lembrando, o que é agendamento, né, pessoal? O agendamento sabemos que existem centenas de conceitos, né, mas o agendamento é o levantamento de problemas públicos. O direito vai proteger a esfera pública. Temos liberdade de expressão, temos a ideia de, no futuro, um combate às fake news, temos a questão da formação de opiniões científicas fomentadas pelo direito. Então, o direito protege a esfera pública. O direito vai dizer o seguinte, olha, podemos até debater aqui algumas coisas, mas o direito vai dizer isso não pode ser agendado em termos de políticas públicas. Você pode querer proibir determinadas condutas na intimidade das pessoas, mas o direito não vai deixar isso. Tá? Com isso, eu não estou dizendo que o direito é o grande regulamentador em detalhe. Eu estou dizendo limites. Eu não estou dizendo que o direito estabeleceu todo o conteúdo do agendamento. Mas algumas coisas, ou melhor dizendo, algumas propostas não podem ser agendadas porque o direito limita. São direitos fundamentais. Ainda, pessoal, existe um agendamento obrigatório. Tá? Lá em Santa Cruz do Sul, nós temos o agendamento acerca da Oktoberfest, pessoal. Tem a ver com a cultura alemã lá e tal, mas isso não é obrigatório. Mas a Constituição impõe que exista o agendamento obrigatório acerca dos problemas da saúde da cidade. Então, nós vamos ter agendas obrigatórias e nós vamos ter limites ao agendamento. E mais, pessoal, só pode ser agendado aquilo que pode ser decidido via direito. Tá? Então, não pode ter, assim, política pública do amor. Vamos fazer com que as pessoas amem umas às outras, porque o direito não tem como fazer isso. O direito só pode fazer assim, não. Se o pai abandona o filho, o pai tem que pagar uma indenização. Era isso. Agora, aspectos psicológicos não podem ser regulamentados pelo direito. Essa é uma questão do limite ao agendamento. Não pode ter uma política pública como essa. Né? E, finalmente, pessoal, vamos lembrar também que nós poderemos agendar determinadas soluções, mas os direitos fundamentais são limites para essas soluções. Então, a gente não vai, por exemplo, poder resolver o problema do acesso à moradia sem desapropriar, simplesmente pegando e expropriando a casa de todo mundo. Não, você vai ter que cuidar ali para cuidar o direito de propriedade. Você vai ter que compatibilizar os direitos. Então, o agendamento, pessoal, ele está regulamentado pelo direito. Beleza. O que é formular uma política pública? Bom, pessoal, aí é óbvio que nós vamos precisar do conhecimento técnico. Se eu sou um formulador de política pública urbanística, eu tenho que ser aquele cara que eu conheço de cidade, de vias, de adensamento urbano, etc. Mas, fora isso, que talvez seja o mais importante, mas pensando no campo do jurista, tá? Ou seja, é a gente que vai ter que sentar ali do lado do administrador e dizer o que é possível fazer, tá? Formular, pessoal, significa estabelecer os objetivos das políticas públicas, quais são os órgãos que irão implementar as políticas públicas e que tipo de decisão serão tomadas, que tipo de modelos de decisão serão estabelecidos. Isso é formular. Isso já está, pessoal, parcialmente expresso na Constituição. O Emerson falou, por exemplo, nós temos ali detalhado na Constituição a política pública de saúde e educação, mas a política pública de acesso à moradia não está detalhada. Então, nós vamos ter mais abertura. Tá?
Mas, enfim, pessoal, os objetivos das políticas públicas, pelo menos os gerais, já estão previstos na Constituição. Qual que é o objetivo da política de saúde? Realizar o direito à saúde. Os objetivos específicos e as metas, óbvio, não estão na Constituição. Vão demandar outros atos administrativos. Vão demandar leis, tá? Bom, então o que vai dizer, quais são os modelos possíveis, tá? De organização das políticas públicas. Nós temos uma administração burocrática tradicional, tá bem? Ou seja, o administrador pode escolher fazer tudo via administração direta. Nós temos aquela administração que se utiliza das possibilidades da administração indireta. Pode o administrador, por exemplo, escolher, na hora de formular a política pública, montar uma autarquia, por exemplo, como foi o caso da Política Nacional de Proteção de Dados. Foi escolhido ali criar uma autarquia. Por que o administrador vai fazer isso? Ele vai fazer isso porque ele entende que é interessante criar um serviço especializado, um serviço que tenha receita própria. Então, essa é a nossa função de jurista. O administrador vai dizer, olha, eu não quero deixar isso aqui no Ministério, eu quero criar algo autônomo. Então, tá, vamos usar aqui a autarquia. A autarquia é bom para isso. Sabemos que nós teremos a possibilidade de concessões, delegações, autorizações, tá? E, finalmente, a gente tem esse último modelo que parece complicado, tá? E que é o da administração governativa, que essa é a realidade, tá bem? É assim hoje. E quem formula uma política pública vai ter que se deparar com isso. Como é que a política pública de saúde lá de Santa Cruz do Sul, por exemplo, que é uma cidade de 200 mil habitantes do interior do Rio Grande do Sul, nós vamos ter os postos de saúde, que é a administração direta, tá? Mas nós vamos ter uma agência reguladora de serviços públicos, administração direta. E nós vamos ter também parcerias com organizações sociais, que é a universidade. Aí, municípios maiores, eventualmente, nós vamos ter uma parceria público-privada. O que vai ser o papel do sujeito que está escrevendo a política pública, pessoal? Mas sempre lembrando que raramente vai existir a formulação do zero da política pública. A última vez que isso aconteceu foi a política pública de proteção de dados mesmo, porque a política pública é incremental. Você só vai colocando tijolinhos. Você nunca é um formulador do grau zero, você vai formulando tijolinhos até montar a política pública. Então, em termos de modelos de organização, pessoal, nós vamos ter um modelo governativo que vincula a administração direta atua, nós vamos ter elementos ali da administração indireta, concessões e permissões, que é via licitação, e parcerias. E tudo isso está previsto na Constituição. Então, existe um direito dizendo, olha, se for via administração direta, tem que criar um órgão, e o órgão é criado por lei. Isso faz parte do direito das políticas públicas. Esgota o problema das políticas públicas? Nem de longe. Agora, dizer que não esgota não significa que não tenha utilidade. Até porque, né, pessoal, só passar aqui, né, de novo, que nem a Carol, também não vai dar tempo, né? Até porque, 2 minutos, né? Até porque a gente vai ter de ser, nós enquanto juristas, né, nós vamos ter de ser aqueles que irão sugerir os instrumentos, né? Então, quando eu quiser, por exemplo, uma utilidade material, existir um professor, existir recolhimento de lixo, iluminação pública, qual que é o instrumento? Serviços públicos. Bom, para existir serviços públicos, você tem que ter uma certa estrutura administrativa. Se você quiser conceder, tem que ser via licitação. Então, vejo, a forma pela qual você presta utilidades materiais para a população é serviço público. Aí nós temos a política de saúde, cujo principal instrumento é o serviço público. Mas nós vamos ter também de fazer com que as pessoas não façam determinadas coisas, tá? Nós vamos ter que ameaçá-las de multa. Não quero que as pessoas poluam. Não quero que as pessoas andem a mais de 80 por hora, 100 por hora, né? O que eu vou fazer? Vou me valer do poder de polícia. Então, o poder de polícia é o principal instrumento da política pública ambiental. O poder de polícia é o principal instrumento da política de segurança do trânsito. Então, nós, juristas, somos aquelas pessoas que nós conhecemos para que serve cada um dos instrumentos, nós saberemos, ou devemos saber, né, se esses instrumentos demandam lei ou mera regulamentação. Por exemplo, fomento, pessoal, vai bastar mera regulamentação via decreto, e depois ali uma parceria, sei lá, o termo de fomento. Agora, poder de polícia precisa de lei. Intervenção do Estado na propriedade. Como é que eu vou evitar que as pessoas desmatem as margens dos rios? Pô, eu vou ter que intervir na propriedade das pessoas, vou ter que estabelecer áreas de preservação permanente, vou ter que estabelecer reserva legal, tá? Do mesmo modo, algumas vezes, pessoal, nós vamos ter um serviço público de educação,
que realiza a política de educação, tá? Mas nós vamos ter uma proteção penal. Por exemplo, crime de abandono intelectual. Para obrigar a que os pais levem as crianças para a escola, você ameaça os pais de prisão. Então, pessoal, uma política pública vai ser um conjunto de instrumentos, tá bem? Não vai ser só isso, tá? Analisando juridicamente. Uma política pública vai permitir que um conjunto de instrumentos interajam e produzam resultado prático. E é isso que a gente está falando. Então, o que importa para a política pública ambiental? Ter um direito, né, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Como que a gente faz isso? O poder de polícia, intervindo na propriedade privada das pessoas, criando unidades de conservação públicas. Então, nós vamos fazer uma avaliação da interação entre os diferentes instrumentos. Isso não tem um grau zero. Existem normas constitucionais e normas legais que nos induzem, que trazem uma determinada forma. E essa forma ela não pode ser abandonada. Então, serviço público, 100 anos, mais 100 anos, 200 anos de idade. Ok, mas nós trazemos o serviço público para dentro da política pública e vamos dizer, olha, o serviço público é um instrumento para que a política pública realize a prestação de algum direito fundamental. Tá bem, pessoal? Então era isso. Muito obrigado. Desculpa pela pressa.